Oi, gente, meu nome é Leonardo, eu faço parte do grupo Code Lab de São Carlos e hoje eu vou estar fazendo a aula 3 do curso de Backend, que a gente vai falar um pouco sobre banco de dados. Então, os tópicos da aula são de hoje introdução ao banco de dados, os tipos que existem de banco de dados, um guia básico de SQL e a gente fala um pouco do ORM Prisma, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então, o banco de dados veio como uma salvação porque antes a gente guardava tudo em memória secundária e isso é muito lento. Então aí criaram o sistema de gerenciador de bancos de dados, que vieram aqui para ajudar a gente a fazer essas consultas dos dados que a gente precisa mais rapidamente. Então, tipo, o banco de dados nada mais que é um arquivo onde a gente guarda todos os nossos dados e nesse arquivo a gente consegue ter um acesso muito mais rápido. Então agora eu vou falar um pouco dos tipos de banco de dados que existem. A gente tem um banco de dados relacional, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse curso. Então, o banco de dados relacional nada mais que é um monte de tabela. Imagine um monte de tabelas e essa tabela tem vários campos que a gente chama, ou coluna também. E aí entra o relacional porque a gente pode relacionar duas ou mais tabelas. Então, tipo, por exemplo, a gente vai ter a tabela produto no nosso projeto e a gente vai ter a tabela de usuários. Então, o usuário, ele compra produtos. Então, essa aí é uma relação que tem essas duas tabelas. Então, a gente usa os bancos relacionais para isso, para relacionar as tabelas. Dos bancos que são utilizados, a gente tem o MySQL, que está sendo muito utilizado. Tem o PostgreSQL, que vem crescendo bastante. A gente também tem um SQLite, que é um banco bem leve, que é o que a gente vai utilizar nesse curso, porque não precisa fazer muita coisa nele, não precisa configurar muita coisa. Mas ele não é recomendado para usar em produção, então tipo, se for fazer um projeto grande, é recomendado que use o MySQL ou o PostgreSQL. E a gente tem o SQL Server, que é um servidor de SQL, e isso aí é usado para só as empresas grandes utilizam. E aí no bancos relacionais, para a gente poder relacionar todos esses, relacionar as tabelas, a gente utiliza um identificador único chamado de Primary Key ou PK. Esse cara ele tem que ser único na sua tabela, então não pode existir dois iguais. Normalmente a gente usa como primary key o ID e com ele a gente consegue fazer as relações. Então, no banco relacional existem as cardinalidades, que são as nossas relações. Então existe relação um para um, que é onde, por exemplo, você está criando um projeto novo e você está usando um usuário e perfil. Você tem duas tabelas de usuário e perfil. Supondo que nesse seu projeto o usuário só pode ter um perfil e um perfil só pode ser de um usuário. Então aí você vai usar uma relação de um para um. Temos uma outra relação, que é de muitos para um. Essa relação, por exemplo, a gente pode usar como uma tabela de pedidos e uma tabela de clientes. Então o cliente pode ter muitos pedidos, só que aquele pedido é só de um cliente. Então a gente tem uma relação muito para um. E a gente também tem a nossa última relação, que é de muitos para muitos, que é uma relação que a gente vai utilizar no nosso projeto, de muitos para muitos a gente vai utilizar, vocês vão entender já como, mas a gente vai utilizar a muitos para muitos também, que é, vamos dizer, por exemplo, a gente vai ter produtos e usuários. Usuários compra vários produtos, só que o produto ele é comprado por vários usuários. E aí, quando a gente tem essa relação muitos para muitos, a gente precisa criar uma outra tabela no meio. Então, com isso, com essa outra tabela do meio, a gente vai criar duas relações de muitos para um. Então, vai ficar assim. A gente vai ter produtos, ele tem várias compras ou pedidos. O produto tem vários pedidos e esses pedidos têm vários clientes. Então, ficou uma relação de muitos para um, de um para muitos. E aí, para identificar esses relacionamentos, a gente usa a foreign keys, que são as chaves estrangeiras, que nada mais que é a gente pegar a nossa
primary key da outra tabela. Então vocês já vão entender, a gente vai trabalhar com essa modelagem do banco de dados e aí vocês vão entender como funciona. Mas antes disso, a gente vai falar dos bancos não relacionais. Então, os bancos relacionais, eles não têm essas tabelas e também não têm muitas restrições. O que eles são, na real, pode ser um documento, pode ser um gráfico, pode ser um vetor, pode ser várias coisas. E os bancos eles não vão ter relacionado, então eles vão estar somente lá e eles são muito bons para quando você precisar de uma flexibilidade, quiser escalonar também. Eu não vou entrar muito em detalhes, se você quiser pesquisar, pode pesquisar, porque a gente não vai utilizar esses bancos no nosso curso. Então aí existem, desses bancos, existe o MongoDB, que são arquivos, tem o Redis, que usa chave-valor, o Cassandra, que é de colunas, o Neo4j, que é para grafo, e o Keydrant, que usa vetores. E aí, para você escolher qual banco de dados você vai usar no seu projeto, é uma decisão difícil. Então você precisa realmente é, pesquisar como que seu projeto vai agir, se seu projeto precisa fazer muitas relações, se o seu projeto não tem tantas relações, mas esse aqui é algo que é mais rápido, consegue escalonar. Então é uma decisão muito difícil, vai depender muito do seu projeto, de como está modelado os dados, a arquitetura e assim vai. Aqui fala, se seu projeto tem um esquema fixo para os dados, é bom usar um banco relacional. Se ele é escalonável, que não existe, ou não existem esquemas fixos, aí você pode usar o banco não relacional que vai resolver do mesmo jeito. E aqui tem muitas empresas que preferem usar a planilha do Excel para armazenar os dados. Não é errado, vai armazenar do mesmo jeito. O problema é que é muito demorado, porque mesmo sendo um arquivo também, sendo colunas, sendo tabelas, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele consegue fazer tudo muito mais rápido do que você pesquisar no Excel. O Excel não foi realmente feito para isso, né? Então, utilizar o Excel como um banco de dados não é a melhor escolha. E agora a gente vai fazer a modelagem do nosso banco de dados para o projeto. Então, se a gente está trabalhando com o banco de dados relacional, a gente precisa fazer essa modelagem antes de começar a realmente construir o projeto, né? Começar a, a programar. Então, você precisa ter algumas noções para fazer isso. Aqui vai estar um exemplo de como a gente vai modelar o nosso banco de dados, projeto, que está aqui, está o seguinte. A gente tem a tabela cliente e a tabela produtos, como eu já tinha falado, que vai ter a usuário e produtos, e elas são uma relação muito para muitos. E com isso criou uma tabela no meio dela, que é a tabela compra. Então a relação entre cliente e compra é de muitos para um, e a relação de compra para produto é de um para muitos. E na nossa tabela cliente, a gente vai ter o nome, o ID, o telefone e o CPF. Qual vocês podem ver, o ID ele está com um negocinho embaixo. Então isso quer dizer que ele é a primary key da nossa tabela. E assim como na compra a gente tem a data e a hora, a quantidade e o valor, o ID a gente também tem o ID da compra. E ele também está com um negocinho embaixo, quer dizer que ele é a primary key. Produto. Na tabela produto a gente tem a quantidade, o nome, o ID e o preço. O ID também de novo está com o negócio embaixo, que ele é a nossa primary key. Então aqui a gente modelou o nosso banco de dados, que vai ficar desse jeito. Então você pode ver que a gente consegue ter todas as relações possíveis. Então a gente sabe na compra a quantidade que comprou desse produto, o valor, a hora que foi comprada e a gente sabe que essa compra é daquele cliente. Agora a gente vai fazer um tutorial da linguagem SQL, que é a linguagem que é usada nos bancos relacionais. Então a gente tem o create database, onde a gente vai passar o nome do banco de dados. Então seria create database
lojinha, vai criar nosso banco de dados da lojinha. E a gente vai usar o use lojinha. A gente vai usar esse use para falar pro SQL que a gente está querendo mexer naquele banco de dados, porque a gente pode ter milhares de bancos de dados no mesmo SQL e a gente tem que dizer que a gente vai mexer naquele lá agora. Create table, o nome da tabela, então vamos supor create table cliente, e a gente vai passar os campos e as restrições deles. As restrições seriam se ele é a primária key, se ele é não null, se ele é uma chave estrangeira, e assim vai. Então, tipo, seria create table cliente, e a gente vai passar o campo ID, que é uma primária key, é o nome, que não é não nulo, CPF, telefone, e assim vai. O select from, a gente vai selecionar, aí, onde está ali o asterisco, quer dizer que é tudo. A gente pode selecionar alguns campos só da tabela que a gente quer selecionar. Então, quando a gente vai fazer essa pesquisa, se a gente selecionar tipo, nome, select nome from cliente, só vai vir todos os clientes, o nome de todos os clientes somente. Não vai vir mais nada, não vai vir ID, não vai vir e-mail, não vai vir CPF, não vai vir telefone, não vai vir nada. Agora, se deixar com asterisco, ele vem todas as colunas, todos os campos que existem naquela tabela. Update, a gente vai atualizar o campus, alguns campos da tabela. Então, supondo, update da tabela cliente, a gente quer alterar o nome para João. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso e não colocar o where, que é uma condição, você vai alterar todos os campos. Então, tipo, todo mundo, todos os nomes de todos os clientes vai para João, o que é ruim. Então, toda vez que você for usar o update, você tem que usar o where e a condição, que normalmente é o ID. Então, supondo, vai update cliente, set nome, João, where ID igual a 1. Então, você sempre tem que usar o where no update. E no delete, você também tem que usar o where, senão você vai deletar a tabela inteira. Então, delete from, nome da tabela, cliente, onde o ID é igual a 1. Então, vai deletar o cliente que tem um ID igual a 1. O select aqui, ele fez o que eu tinha falado anteriormente, que é para selecionar só o nome e o ID. Pelo menos aqui só está selecionando o nome e o ID da tabela usuário. E aí você pode dar você não- quando você for fazer uma pesquisa em SQL, você pode tipo, utilizar várias tabelas, e aí a tabela pode ter um nome muito grande. E aí, para simplificar, você pode dar um apelido para essa tabela. Que nem aqui a tabela usuário está com o apelido U. Então eu vou selecionar o nome e o ID da tabela usuário, que é U. E aqui a gente tem alguns tipos de dados que existem no SQL. Então, toda vez que a gente for criar a tabela, a gente tem que passar os tipos de dados que ele é. Então, tipo, aqui no Create Table, o campus, a gente tem que passar o tipo também. Então, a gente tem o integer, o char, o varchar, o real, o double, text, date, time. São vários outros tipos. E aí, o varchar ele difere do char, porque o varchar você pode escrever menos do que você colocou. No char, tem que escrever exatamente o tamanho que você colocou. Então, suponha, você escreveu char 10. Você tem que preencher aquelas 10 posições que se armazenou. Agora, no varchar, não. Varchar a gente pode escrever, se a gente colocar 10, a gente pode escrever 5. Só não pode ultrapassar esse limite. E a gente tem as restrições que eu tinha comentado anteriormente. Então, a gente tem o primary key, o foreign key, o auto-increment, que a gente utiliza no ID, porque aí o próprio SQL ele já vai estar incrementando o nosso ID do, na nossa tabela. O not null, que é para falar que ele não pode ser nulo, e o unique, que é para ser único. E aqui está a gente aplicou o SQL no projeto. Então aqui a gente criou a tabela usuário do banco de dados da lojinha.
Então a gente tem o ID, a gente tem o nome, a gente tem o telefone, a gente tem o CPF. Então, como você pode ver, o ID ele é um inteiro, é uma primária key e tem auto-increment. Então, o próprio banco de dados vai incrementar para a gente sozinho quando a gente adicionar um novo usuário. Aí o nome ele é um varchar de 50 e ele tem que ser preenchido, não pode ficar nulo. Então quer dizer que o nome ele pode ter até 50, pode ter menos, pode e não pode ter mais. O telefone também, ele não pode ser nulo. E o CPF ele é um char, porque o CPF ele já é definido com 11 números. Então pode a gente pode usar o char porque a gente realmente vai preencher os 11, não vai ser menos e nem mais. Aqui está a nossa tabela produto também. Então a gente usou o ID, usou o nome, usou a quantidade, que ele é um inteiro, e o preço, que ele é um double, que ele pode ter casas decimais. E na compra, que aí a gente entra com a nossa chave estrangeira. Então a gente tem o nosso ID, que é o primeiro aqui, e aí a gente entra com o ID do usuário, que ele é um inteiro, e ele faz referência com o ID da tabela usuário. E tem o ID produto, que ele é um inteiro, que faz referência com o ID da tabela produto. A gente tem a quantidade, que é um inteiro, a data, que é um. Aqui a gente colocou um varchar, mas o certo é colocar datetime. E, e o valor, que é um double. E agora a gente chega para falar do Prisma. E ele é um ORM, um Object Relational Mapping, que é um script que ele meio que converte o nosso SQL. Então a gente não precisa escrever tudo isso quando a gente for fazer uma busca select, tudo, from, cliente, update. É simplesmente ele é uma função que realmente já faz isso para a gente. Muito mais simples para a gente trabalhar. Então, a gente vai utilizar ele para ficar mais fácil para a gente. Mas tem hora que você precisa fazer uma baita consulta SQL que o Prisma não consegue fazer. Aí tem a opção, você pode ter a opção de escrever realmente o SQL na mão, que às vezes é melhor, porque tem hora que o Prisma não faz. Então agora a gente vai para o nosso projeto, a gente vai lá para o VS Code e a gente vai instalar o nosso Prisma para a gente começar a fazer o banco de dados. Então vamos lá. Então aqui a gente vai dar um npm, deixa eu ver como é, npm install @prisma barra client. Então aqui a gente vai estar instalando o nosso Prisma. Pronto, o Prisma foi instalado. Agora a gente vai iniciar o Prisma, é o npx Prisma. Vai, terminante. Beleza. Beleza, iniciamos o nosso Prisma. Aí podemos ver que ele criou uma nova pasta no nosso projeto chamada Prisma. E aqui a gente tem o Scheme Prisma. Aqui a gente vai dar como configurar ele para a gente poder utilizar o SQLite. Então aqui onde está Data Source DB, a gente vai em Provider e vai trocar esse PostgreSQL que vem como padrão por SQLite. E aqui onde está Env Database URL, a gente vai escrever file dois pontos barra dois pontos barra aí o nome do nosso arquivo database.db. Então aqui a gente vai precisar criar esse arquivo que é o nosso arquivo de banco de dados, onde a gente vai armazenar todos os dados que a gente for precisar colocar lá. Então, vamos criar um novo arquivo aqui na pasta Prisma chamado database.db. Certo? Esse arquivo a gente não consegue ver ele. Depois eu vou mostrar quando a gente adicionar alguma coisa, mas a gente não vai conseguir mexer nele, a gente consegue ver, porque ele vai estar um arquivo binário. É só escrever, seriam mais ou menos a nossa tabela. Então a gente vai colocar model, usuário, que é a nossa tabela usuário. E aqui a gente vai começar a escrever nossos campos. Então a gente tem o campo ID, que ele é um inteiro. E aí tem uma anotação aqui do Prisma, que é o ID. A gente vai colocar aqui.
para falar para ele ter um ID e a gente vai colocar que ele é auto-increment. É por padrão, ele é auto-increment. Então, ele vai ser auto-increment por padrão. E aí a gente também tem um nome, ele é uma string e ele é né, o nome ele é uma string. Tem um nome que é uma string, a gente tem também usuário, a gente vai ter o CPF, CPF, uma string, a gente tem também o telefone, é uma string, certo? Deixa eu ir lá para o nosso, colocamos lá, ID, e aí a gente tem um model produto, que ele vai ter o ID também, ele vai ter um nome, uma string, ele também vai ter a quantidade que tem do produto, que é um inteiro. Ele também vai ter o valor dele, que é um float ou é double? É um float. É, e é isso, né? Quantidade, nome, preço, valor, nome, preço. E agora a gente vai criar a nossa tabela do meio, que é a tabela compra. A tabela compra, bom, ela vai ter o ID dela, que é por default, copiar ali, que é autoincremente. A compra, ela vai ter uma data, que aí é date time. Vai ter ó, a quantidade que a gente comprou, realmente, e o valor que foi gasto, que é um fluxo. Então agora aqui a gente vai fazer a nossa relação, que são as nossas chaves estrangeiras. Então a gente vai colocar, a gente vai fazer para o usuário. Então é usuário, vai usar da tabela usuário, e a gente vai usar como relação o campo usuário, o usuário, o usuário ID, e a gente vai usar referência do ID. Então aqui vai dar um erro porque a gente não tem o campo usuário ID nessa tabela. Então vamos pegar agora aqui o campo usuário ID, que é um inteiro. Tá, só que ele deu erro de novo. Porque a gente precisa colocar no nosso modelo, por causa do prisma, isso aqui na tabela usuário. E aí agora ele não dá mais erro. Então quer dizer que a gente está relacionando as duas tabelas. E agora a gente vai fazer para o produto também. Então é produto, uma relação, e vai usar o campo produto ID e vai fazer referência ao ID da tabela produto. E a gente tem que criar o nosso produto ID com a tabela, que é a nossa chave estrangeira. E também a gente tem que criar na tabela produto a relação com a compra. Então tá. Então agora aqui a gente é, terminou, a gente fez o nosso, as nossas tabelas. Então agora a gente pode dar um npx prisma generate. Vai gerar o nosso Prisma Client. Então criou o nosso Prisma Client.
E agora a gente tem que dar um prisma, um npx, prisma migrate dev. Eles estão usando desenvolvimento. Então aí, aqui ele está pedindo um nome para nossa migração. Se a gente apertar um Enter, ele vai usar a data e a hora de agora. E aqui a gente pode ver que ele criou uma nova pasta chamada migrações. E aqui a gente tem a nossa migração. Então quer dizer que agora, se a gente entrar nesse arquivo aqui, a gente não consegue ver porque o arquivo está binário. Então beleza, então feito, a gente agora tem um banco de dados. E agora a gente vai começar a criar aqui no banco de dados. Então aqui a gente tem que chamar o nosso Prisma Client. A gente vai pegar do Prisma Client a função Prisma Client. E aí, aqui a gente vai poder criar uma variável Prisma que a gente vai instanciar do nosso Prisma Client. Então beleza, agora a gente tem o Prisma. E como que isso vai funcionar para a gente? Agora vai ficar muito mais fácil a gente fazer o banco de dados. Mas para usar o Prisma, a gente precisa usar uma função que seja assíncrona. Então, com isso, a gente tem que usar o await. Toda vez que a gente for chamar o Prisma, a função tem que ser assíncrona e a gente vai ter que usar o await na função Prisma. Então, vamos listar agora todos os produtos. Então, os produtos eles vão receber do Prisma, await, Prisma, que é o nosso objeto. E aqui ele não nos ajudou, mas aqui é o nome da tabela que a gente quer pegar. Então a gente vai pegar a tabela produto, produtos que eu chamei. Produto. Vou pegar a tabela produto e a gente vai dar um find, que é para encontrar many. Vai encontrar vários. Então a partir disso a gente pode vir agora aqui. A gente mandou isso aqui, tá errado. Então status 200. A gente vai mandar um JSON do produto. Certo? Se a gente for lá para o nosso Postman e tentar listar aqui, primeiro tem que iniciar o servidor. npm start. E deu pau. Carry, Prisma. Eu chamei errado. Prisma Client. Agora sim, o servidor está rodando. Agora a gente vai para o Postman. A gente vai enviar uma requisição para eles. E aí o nosso servidor retornou vazio, porque não existe nada lá dentro. Então agora a gente vai fazer o nosso post. E a gente vai criar um produto novo. A gente vai criar um produto novo agora. Agora a gente vai fazer a função para criar um novo produto. A gente vai criar a nossa banco de dados. Aqui eu reutilizei das outras aulas. Então é a mesma coisa. E agora, definindo que não tem nada errado, a gente vai fazer um const, const produto, porque eu quero que o Prisma retorne o JSON para mim do novo produto criado, Prisma. Aí aqui ele já fez para a gente, ó. Então aqui a gente tem o compra, que é uma tabela nossa, o produto e o usuário. Então eu quero adicionar em produto, eu vou vir em create, eu vou criar, e agora aqui eu vou passar uns argumentos. Então eu vou passar o argumento data. E esse data é o que a gente vai adicionar. Então eu quero passar o nome para o nosso negócio, para o banco de dados, a quantidade, eu chamei de quantidade de estoque, eu quero passar o estoque. Lá no banco de dados a quantidade, então eu tenho que passar a quantidade, porque é a coluna que está lá no banco de dados. E aqui eu vou passar o estoque que a gente tem.
E também eu quero o preço, certo? E aí aqui, ó, não pode esquecer de colocar o async. Então, beleza, é uma função assíncrona. E aí eu vou retornar, que está errado de novo, o status 201. Vou mandar o JSON. E aí eu quero agora, eu quero uma mensagem do produto adicionado. E eu quero passar o meu produto. Pronto. Agora vamos ver se dá certo. Então agora eu vou dar um post em produtos. E aqui eu vou passar o nome. Vamos chamar de camisas. Camisa. Uh, estoque. Tem 10. E o preço. Como 39,99. Ah, não pode ser. Tem que ser ponto. Aí. Agora vamos ver se vai funcionar. Então a gente mandou, tá aqui, o produto foi adicionado, e agora vamos ver se ele realmente adicionou. Então a gente vai dar um get, e aí você pode ver que está aqui o nosso produto. E agora a gente estava com um problema na aula anterior, que se a gente parasse aqui o servidor, vou parar aí, e voltasse, tudo que a gente tinha adicionado a gente perdia, porque estava em memória. A gente estava colocando num vetor. Agora a gente pode vir aqui e ver que a gente não perde mais nada que a gente adicionou. Então, isso é um benefício do banco de dados também. A gente não vai perder nada que a gente adiciona na memória. E agora eu vou deixar para vocês fazerem as outras funções de alterar e deletar um produto. Só dando uma dica, a gente pode usar aqui no Prisma, pronto, produto. A gente pode usar o update. E aqui no update a gente pode passar alguns parâmetros, que é o where, seria onde. Então, tipo aqui, onde o ID do produto for igual, e aí tem que passar para entender que é o inteiro, o ID da nossa requisição. E aqui a gente também passa a data que a gente vai, os dados que a gente vai alterar, certo? Então aqui a gente passaria o nome, passaria o preço e o estoque que a gente está alterando. E aqui no delete é a mesma coisa, só que vai alterar ah, o produto, o update por delete. Então aqui a gente passa a mesma coisa, where, o ID e parse int. E aí não tem o data, porque a gente já vai deletar ele, não precisa passar nenhum data. Então é isso, gente. Aqui vocês aprenderam como adicionar o banco de dados do projeto. Na próxima aula vocês vão aprender sobre autenticação. E é isso, gente. Obrigado por assistir a aula e até mais.